A eutanásia, irmãos, em um sentido bem amplo, bem geral, é você ter o direito de morrer por vontade própria. É algo aprovado por Deus? Será que Deus me dá o direito de eu escolher quando ou como morrer frente a uma dificuldade, frente a uma morte iminente de repente? Então, eu preciso ver biblicamente o que realmente Deus quer me ensinar, ok? Então, vocês têm na introdução aí o caso de uma norte-americana chamada Terri Schiavo. Ela sofreu um infarto do miocárdio depois que ela se casou. Ela sempre teve problema de saúde. Então, depois de sofrer esse infarto, passou muito tempo ali sem oxigênio no seu cérebro. Ela sofreu ali a paralisia cerebral. Houve um derrame no encéfalo e ela passou então a viver em estado vegetativo. O esposo dela, irmãos, alegou perante as autoridades que quando ela tinha vida, ela disse que se de repente ela fosse precisar ter a sua vida dependendo de aparelhos, que ali cortasse, essa dependência. Então ele alegou isso perante os tribunais. Então, com base nisso, ele pediu às autoridades que dessem permissão para que os aparelhos que mantinham Terri viva fossem desligados. E houve um alvoroço na época, manchete e tudo mais, de jornais e tudo, e levantou ali a corrente de pessoas ativistas defendendo também essa causa do direito à eutanásia. Então, mesmo com a oposição dos seus pais, uma vez que o marido dela agora era o responsável, porque era o marido, mas os pais não queriam, mesmo com a oposição dos seus pais e das pessoas simpatizantes, o juiz de Tampa decretou que os aparelhos fossem desligados, alegando que as possibilidades de Terri Schiavo prosperar eram praticamente nulas. Então ela passou muito tempo, irmãos, em estado vegetativo, não falava, não se mexia, só deitada na cama. Tentaram ali alguns experimentos inovadores da época, mas nada deu jeito. Então o marido apelou à justiça para que então houvesse ali a eutanásia, fosse tirado o aparelho no seu tubo digestivo ali, para que então ela pudesse morrer. Depois de muita luta eles conseguiram. Mas fica então a questão, como está na introdução aí, fica o questionamento: até que ponto a vida deve ser mantida? Se fosse você com um parente seu cônjuge ou um filho, você tomaria essa decisão de desligar o aparelho, uma vez que não havia mais possibilidade de haver a restauração da saúde dele ou dela? Estado vegetativo, a mente não funciona mais, o corpo não responde a nenhum estímulo, nem externo nem interno. E agora, você deixaria ele vivo ou cortaria? É uma coisa a se pensar, É algo a nós estarmos verdadeiramente pensando. Então, irmão, nós vamos observar aí nessa lição essa questão. Vocês têm aí, primeiro, questões preliminares, definição de eutanásia. Vamos entender o que é eutanásia em primeiro lugar. A eutanásia, a palavra eutanásia é de origem grega e significa literalmente boa morte ou morte tranquila. Refere-se à prática de tirar a vida de uma pessoa de modo misericordioso para livrar tal pessoa de seus constantes sofrimentos. Agora olha só, quando se é detectado que o quadro do paciente é de caráter irreversível, ou seja, quando não tem mais jeito, ok? Agora, na outra página nós temos aí a definição de morte. Como a eutanásia lida com a questão da morte, precisamos entender então como é que definimos a morte. E aí diz que, de acordo com a Escola de Medicina de Harvard, a morte ocorre, olha só, quando não há
receptividade e nem respostas a estímulos externos ou necessidades externas, ausência de movimentos musculares espontâneos e de respiração espontânea e nenhum reflexo provocado. Então a morte é isso, é quando teu corpo para de responder a qualquer estímulo, tá certo? Para de responder. Olhando então aí os tipos de eutanásia, irmãos, existem dois tipos de eutanásia, a ativa e a passiva. A eutanásia ativa, olha só, é o ato de tirar deliberadamente a vida de alguém para aliviar sua dor ou sofrimento. Por exemplo, um soldado, irmãos, que está na guerra, ele é atingido ali por uma granada e tem o seu corpo todo dilacerado. Aí o que ele faz? Ele pede então para o seu colega aliviar a dor dele com um tiro de misericórdia. E aí, nesse caso, seria correto isso ou não? Para acabar com o sofrimento do peão. Interessante, né? Interessante essa situação. Tá? Então, irmãos, além disso, aí diz o seguinte, ou seja, matando ali, dando tiro, né? Aliviando a sua dor com a morte. Além disso, ela ocorre quando se toma a iniciativa, falando da eutanásia ativa, ela ocorre quando se toma a iniciativa de acelerar a morte de alguém que tem doença incurável, principalmente em casos de pacientes com doenças cancerígenas, para aliviar as suas dores. Essa é a eutanásia ativa. Há uma terceira pessoa, né, ali que faz o procedimento aliviando a dor ou apressando a morte do peão. Já a eutanásia passiva, irmãos, é o ato de permitir que uma pessoa morra naturalmente, sem uso de recursos terapêuticos, sejam eles naturais ou artificiais, para a manutenção de sua vida. Ele dá um exemplo, por exemplo, o caso de um paciente com câncer, que já está em estado terminal e se recusa ali a tomar medicação. Isso é eutanásia passiva. Ou uma pessoa que está se alimentando e vivendo por meio de aparelhos em estado vegetativo permanente e que tem os aparelhos que a mantêm viva desligados, no caso como o da americana que nós vimos no exemplo. Então essa é a eutanásia passiva. A eutanásia ativa é quando alguém vai lá e apressa a morte da pessoa. A passiva é quando deixa de alimentar a ideia de que a pessoa vá recobrar a sua saúde ou tornar a vida. Ok? Então a pessoa naturalmente morre. Essa mulher, a Terry, que é a Teresa, foi tirado o aparelho que, a sonda que alimentava ela, e ela morreu depois de 2 semanas. Porque o que mantinha viva ela era essa alimentação, essa sonda, né? Tirou, morreu naturalmente. Por isso, é a eutanásia passiva. Ok? O resumo histórico aí, irmãos, que nós temos em mãos. O juramento do médico grego Hipócrates é um dos primeiros códigos éticos da medicina. Esse juramento declara, e o médico, né, geralmente faz esse juramento aqui: jamais ministrarei substâncias mortais, ainda que solicitado a fazê-lo. Juro usar toda a força do meu trabalho para defender a saúde dos enfermos. Jamais cometerei atos voluntários que possam ser nocivos à saúde de alguém. Então, o juramento da medicina, o juramento médico é o quê? Preservar a vida e não acabar com a vida. Ok? Sempre vai ser preservar a vida. Tá bom, irmãos? Observando aí, o cristianismo desde muito cedo condenou a prática da eutanásia. Então, olha só, desde cedo o cristianismo já não vê com bons olhos a questão da eutanásia. Agostinho, ele diz assim: nunca é lícito matar o outro, ainda que ele o quisesse, mesmo se ele o pedisse. Nem é lícito sequer quando o doente já não estiver em condições de sobreviver.
Então, nunca, irmãos, olhando pelo aspecto cristão, a pessoa pode estar desenganada, a pessoa pode estar pedindo para morrer, mas nós nunca podemos fazer isso. Ok? Então, olha só, a ética cristã já começa a mostrar seu pensamento aqui. Não aprovamos a eutanásia. Continuando, os movimentos em prol da eutanásia têm crescido assustadoramente. Irmãos, existem alguns países aí que já adotam a questão da eutanásia passiva, como por exemplo essa americana. Em alguns estados dos Estados Unidos é permitido a eutanásia. Vários países, irmãos, já aceitam a eutanásia. A Suíça, o Canadá, a Austrália, Espanha, Alemanha, Portugal, na América do Sul, a Colômbia, além da Colômbia, Cuba também já foi aprovada a eutanásia, e agora houve um caso no Peru. Então, na América do Sul, nós já temos pelo menos 3 países que adotam ou aceitam, aprovam a eutanásia. Ok, irmãos? No Peru, por exemplo, dia 21 de abril, houve uma mulher com uma doença degenerativa que foi aprovada, então, a eutanásia passiva para ela. Tá bom? No Equador também já tem um caso. Continuando aí, irmãos. Em abril de 2001, a Holanda chocou a população conservadora ao legalizar a eutanásia ativa. Certo? Ou seja, ali a eutanásia assistida, o suicídio assistido. Como é que é esse suicídio assistido? O médico faz todo o procedimento, mas o golpe de misericórdia quem dá é o próprio paciente. Tá? Por exemplo, o médico coloca a injeção, né, no braço, e o próprio paciente, então, ele injeta, ou então ele toma o comprimido, ou coisa parecida. Certo? Então, na Holanda já existe isso. Vocês lembram do filme Como Eu Era Antes de Você? Tem muita gente que chora com ele. Eu achei que foi chato. O cara é tetraplégico e vai para um país para então fazer a eutanásia, realizar o procedimento da eutanásia. Aí todo mundo chora, né? Eu não chorei não, achei chato. Certo, irmãos? Então, são situações, né, que realmente nós nos deparamos nos dias de hoje. Ok? Aí diz assim: para que a eutanásia, no caso desse país, seja aplicada segundo essa decisão, entre outras exigências, é necessário que o paciente solicite voluntariamente e conscientemente, e que padeça de sofrimento insuportável, sem perspectivas de melhora. Ok, irmãos? Então esse é um exemplo de como é feita a eutanásia ativa, principalmente na Holanda, que é o exemplo que eles dão aí. Ok? Virando a página. E no Brasil, irmãos? E no Brasil, como é que acontece? No Brasil, a eutanásia ainda não tem base legal. Então, olha só, não existe no Brasil lei que autorize a eutanásia. O Código Penal declara no seu artigo 121 que o médico que mata o seu paciente, alegando compaixão, comete o crime de homicídio simples, com pena prevista de 6 a 20 anos de reclusão. Agora, olha só, entretanto, o anteprojeto de reforma do Código Penal tende a suavizar essa pena e a legalizar a eutanásia passiva. Existe no Brasil, irmãos, aquilo que é chamado de ortotanásia. Tá? O que é a ortotanásia? Segundo o Conselho Federal de Medicina, através de algumas resoluções, ou seja, sempre há uma brecha na lei, o que eles falam? Que não é antiético. Então, o que acontece? Por exemplo, o cidadão está lá, no leito de morte, não responde mais a nada,
O médico então suspende o seu tratamento em caso de doença grave. Por exemplo, a pessoa está com câncer, vai para o SECOM, não tem mais jeito, só com a eutanásia. O que os médicos fazem? Vamos só dar cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? Para deixar o caboclo sentir menos dores, né? Morrer sofrendo o mínimo possível. Então isso é chamado de ortotanásia, e isso existe no Brasil, existe aqui no nosso estado também, tá? Então isso são resoluções que ainda estão tramitando, né? Que ainda estão correndo na questão da justiça, mas já na prática já existe, tá, irmãos? E o mais interessante de tudo é que, segundo a medicina, não é algo antiético agir dessa forma. Tá bom? Talvez até tenha acontecido, né, com algum de vocês, algum conhecido de vocês, essa situação. Análise da eutanásia. Mas se você quiser ficar em pé um pouquinho, esticar a coluna, pode ficar, tá? Não tem problema não. Argumento bíblico teológico. Agora vamos ver o que é a Bíblia, os princípios bíblicos quanto a essa questão aí. Primeiro, a vida humana não é autônoma. Nós já aprendemos isso na questão do suicídio também, tá, irmãos? Os defensores da eutanásia, o paciente tem o direito de decidir o que fazer com a sua própria vida. Mas a ética bíblica, por outro lado, defende que a vida humana não é autônoma. Então eu não posso fazer o que eu quiser com a minha vida, irmãos. Primeiro que ela pertence a Deus. O homem, aí diz, não é a causa da sua existência, pois ela depende de um Deus criador. Reafirmando o argumento bíblico da lição anterior, é Deus quem tira a vida e é Deus quem a dá. Eu não posso, irmãos, interferir nisso. É da vontade do Senhor. Ok? Então é da vontade de Deus. 2.1.2. Uma vida incompleta não deixa de ser uma vida. Ou seja, a pessoa está, o cérebro não funciona mais. Para uns dizem, não, daí já é só carcaça, é só o corpo, já não é mais uma vida, alguns dizem, tá? Mas uma vida incompleta não deixa de ser uma vida. Quem defende a eutanásia, principalmente a passiva, argumenta que uma pessoa que vive em estado vegetativo não desfruta de uma vida humana no sentido e extensão do termo. Então, para eles, irmão, não seria errado desligar os aparelhos que mantêm a pessoa viva, tá? Agora nós temos que entender o seguinte: com certeza, uma pessoa no estado vegetativo, irmãos, ela não vai desfrutar de uma vida completa. Isso é certo. Mas isso não significa que ela não seja uma vida ainda. Ainda há vida. É difícil? Sim. Você vai ter que dar cuidado, ter que tomar conta 24 horas, certo? Com certeza deve ser fácil, mas lembra, ainda assim é uma vida. E a vida humana, aí diz, é mais que a personalidade ou os 5 sentidos. Tanto é que lá nos Salmos e também em Jó, nós vamos ler esse texto, nós vamos entender o seguinte, que antes do cérebro humano existir, Deus já está tratando com a vida. O salmista diz, no Salmo 139, os teus olhos me viram, né, como uma substância ainda informe. Ou seja, não tinha nem forma ainda, quando Deus estava tratando ali com o salmista. Vamos ler esse texto aí para não ficar só nas minhas palavras, irmão. É Salmo 139, versículos 13 até o 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Como se Deus estivesse ali, né, moldando o barro, moldando a forma. Esse daqui vai ser o pastor da água, ele vai ter a barriga um pouquinho mais agitada para cá, vai ser um pouquinho mais largo, né? Deus moldou dessa forma. É isso que o texto está dizendo.
14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. O 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Aqui é o texto que eu estava falando. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Agora olha só, irmãos. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Então até nisso, quando Deus estava nos formando, Ele já tinha preparado. Esse vai viver até tal ano, esse vai viver dessa forma, esse aqui não vai passar desse dia. Deus já deixou tudo decretado ali. Ok, meus irmãos? Então, quando nenhum desses dias existia ainda. Vamos lá para Jó. Jó 10, versículos 8 até o 13. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram. Que nem Davi está falando lá. Porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro. Ou seja, moldou direitinho. E agora queres reduzir-me a pó? 10. Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? Olha só, irmão, ele está dando a ideia aqui, né, de que a gente já foi feito que nem o queijo ali, né? Tudo sem forma e tal, para ter que ter ali um encaixe para deixar quadradinho e tudo. É a ideia de Jó está falando aqui. Aí o 11. De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Então veja, a ideia de Jó e do salmista aqui é essa. Deus estava tratando conosco quando a gente nem tinha cérebro ainda. Ele estava ali moldando, cuidando, mostrando, formando como nós somos hoje. Ok? Então, uma vida incompleta não deixa de ser uma vida. Outro exemplo, continuando aí. O único caso de eutanásia registrada na Bíblia foi punido severamente. Olha só, quando houve eutanásia na Bíblia, houve uma punição. E aqui nós vamos correr lá para a 2 Samuel. Então o que acontece? Apesar de nem todos concordarem, 2 Samuel 1 parece narrar um caso de eutanásia ativa. O que aconteceu, irmãos? O Amalequita chegou lá correndo, fugiu da guerra lá dos filisteus, chegou para Davi e disse: olha, Davi, matei Saul. Saul estava lá e pediu que matasse ele. Eu fui lá e matei. Foi uma eutanásia ativa, lembra? Nós já estudamos lá no começo. E aí, todo cheio de si. O que Davi fez? Mandou matar. Porque não era permitido tirar a vida. Mas Saul pediu, mas não era permitido. Certo, irmãos? Então esse único caso de eutanásia ativa aí foi punido dessa forma. Tá, irmãos? Mesmo que Saul, lá no finzinho diz assim, mesmo que Saul estivesse ferido e supostamente tivesse pedido para que ele lhe tirasse a vida, o Amalequita não tinha o direito de assim fazer. Ok? Então, às vezes, de repente ele tenha pensado, se foi o caso, realmente ele está mentindo, né? Mas se foi o caso, se foi verdadeiro o relato dele, e Saul ali ferido, pedindo para matá-lo, porque ele já ia morrer mesmo, ainda assim ele não tinha o direito de matar. Vamos lá. A Bíblia sugere o uso de medicamentos para aliviar o sofrimento e nunca a morte. E aí vai dar o exemplo de Provérbios 31:6, onde diz assim: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Então, assim nem mesmo a dor mais extrema justifica a eutanásia. Irmão, vocês sabiam que nessa semana, na Holanda, já pratica eutanásia?
Uma mulher de 29 anos conseguiu o direito da eutanásia. Sabe por quê? Ela alegou, irmãos, sofrimento mental. Já pensou se a moda pega? Todo mundo que fica triste quer se matar. Então ela conseguiu esse direito, tá? Mas o texto, né, que nós observamos aqui, Provérbios 31:6, nós observamos que há a necessidade de fazer o que com alguém que está sofrendo? De dar medicação, de amenizar a dor e nunca de tirar a vida da pessoa, tá bom? Nunca de tirar a vida de alguém que está sofrendo. Ah, mas ele está sentindo muita dor. Vamos lá, no cuidado, amenizar essa dor, trabalhar para que essa dor seja curada. Assim, nem mesmo a dor mais extrema justifica a eutanásia. De acordo com Gessler, pode-se atirar um tranquilizante, mas não uma bala de fuzil num homem preso num avião em chamas. Mesmo no caso de drogas não serem disponíveis, deve-se usar todos os métodos, menos tirar a vida para aliviar o sofrimento. A ideia é que nós temos que tratar a dor, tratar o sofrimento com a medicação. Nessa ocasião, com a medicação. O sofrimento faz parte da natureza caída do homem. Mesmo considerando a possibilidade que o homem experimentava a dor antes da queda, por que ele dá esse exemplo aqui? Porque quando o homem pecou, lá em Gênesis 3, versículo 16, diz: multiplicarei sobremodo as dores do teu parto. Então, se ele disse para multiplicar, é porque de certa forma já havia alguma coisinha ali, tá, irmãos? Então, mesmo que houvesse dor, mas não havia sofrimento. Então, o sofrimento é consequência do pecado, tá, irmãos? Faz parte, o sofrimento, a dor em si, né, multiplicar a dor faz parte da consequência do pecado. 6. O sofrimento também pode ser uma correção divina. Deus às vezes pode usar o sofrimento, irmãos, para nos colocar no nosso caminho ali. O salmista, no Salmo 119:67, diz assim, ó: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua lei. Uma grande parte das pessoas, irmãos, que sofrem de sequelas, danos cerebrais, são pessoas que não cuidam da saúde, tá? São pessoas muitas vezes acima do peso, pessoas que sofrem com doença, esqueci o termo ali, da pressão, né? Tá? Sempre são pessoas que têm sequelas, muitas vezes vêm para nos corrigir. A pessoa passa a vida inteira sem cuidar da sua saúde, né? Uma hora a conta chega. Porque às vezes até quem cuida da saúde, a gente cansa de ver jogadores de futebol profissionais morrerem de ataque do coração. Imagina que não faz um exercício físico, irmãos. Com certeza vai sofrer, a conta chega com certeza. Tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado. É muito bom a gente comer, é muito bom a gente, né, saborear ali e tudo, mas lembra que o sofrimento pode ser uma correção divina. O sofrimento também, continuando, pode ser usado como forma de aperfeiçoamento. Pedro deixa isso bem claro, mostrando que Deus nos chamou para, depois de termos sofrido um pouco, Ele vai nos aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Ponto 8. Mesmo no sofrimento, Deus pode ser glorificado, irmãos. Jó, depois de passar por tudo aquilo que ele passou, no versículo 40, capítulo 42, versículo 2, tem aí, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, para Jó, o sofrimento dele fez com que Deus fosse glorificado. E lá em João capítulo 9, versículo 3,
Jesus, respondendo sobre o cego de nascimento, ele disse que aquele cego nasceu daquele jeito para que se manifestasse a glória de Deus nele. Certo? Então, Deus tem planos que muitas vezes nós não conhecemos, irmãos. Deus tem planos que muitas vezes nós não sabemos o porquê. Mas lembra, tudo glorifica a Ele, até o sofrimento. Argumentação moral e médica. Primeiro, diz assim: tirar a vida de alguém não é um ato de misericórdia, coisa que a gente pensa que é, né? Quem alega que tirar a vida de alguém em meio ao sofrimento é um ato de misericórdia, deve considerar o seguinte: olha só, em termos de valores, é inegável que a vida é mais valioso que o sofrimento. Assim, a eutanásia significa sacrificar algo mais valioso que a vida em prol de algo menos valioso, que é o sofrimento. Lembra que estamos falando em termos de valores aqui. Logo, é engano afirmar que isso é um ato de misericórdia. Então, o que é mais valioso, a vida ou o sofrimento? A vida. Mas por que então que as pessoas sacrificam o que é mais valioso e deixam o sofrimento que é menos valioso tomar conta das suas decisões? O organismo humano tem um limite de dor. Os dados médicos confirmam que o homem ele fica inconsciente antes de ser exposto a uma dor insuportável, que é o chamado de quando fica em choque, né? Então, quando há uma dor no corpo humano que é insuportável, o homem apaga. 2.3. O propósito da medicina é salvar vidas, e a eutanásia contraria esse propósito, irmãos. A medicina deve visar incansavelmente não eliminar os que sofrem, mas descobrir novas maneiras de lidar com o sofrimento deles. O médico, por sua vez, deve procurar eliminar o sofrimento e não o sofredor. Temos também aqui o avanço da medicina, irmãos. Com o avanço da medicina, casos irreversíveis hoje podem não ser amanhã. Há 30 anos, quem poderia argumentar que o tratamento a partir de células-tronco seria possível? Atualmente, já se fala na obtenção destas células sem a necessidade de sacrificar o embrião, que também é um assunto muito conturbado, e vamos falar sobre isso na ética cristã. Além disso, nós, irmãos, o cristianismo, nós acreditamos na atuação sobrenatural de Deus. Milagres acontecem. Lembra de Lázaro morto, já estava fedendo? Lázaro, levanta, vem para fora. Lá vai o Lázaro cheio de vida. Então Deus pode operar milagres. E 2.5, a humanidade é mais extensiva do que os sentidos. Isso significa falar, irmãos, os sentidos fazem parte do que chamamos humanidade, mas a humanidade não se restringe apenas aos sentidos. Assim, os que perderam ou nunca tiveram certas capacidades tipicamente humanas não devem ser descritos como não pessoas. Em vez disso, são simplesmente os membros mais frágeis e desfavorecidos da comunidade humana. Mas ainda assim nós temos que entender que existe ali o que? Uma vida. São seres humanos. Ok? Concluindo, irmãos, o homem pós-moderno em seu desespero busca na não existência a fuga para o sofrimento. Pode ver, as pessoas estão se suicidando só porque começaram a sofrer um pouquinho e acham que aquilo é o fim de tudo. Então elas preferem o quê? Ao invés de lutar, ao invés de passar por com certeza um período de reabilitação, tratamento, na luta, elas preferem tirar a sua vida. E isso, irmãos, vai tomando conta da nossa sociedade, tá? O mais contraditório é que quanto mais a tecnologia descobre recursos para prolongar a vida, o homem procura a fuga na morte. E tal fuga, como vimos, é inadmissível para a ética cristã. Mesmo o único fôlego de vida ainda é considerado vida e, portanto, não pode ser eliminado. E resumindo,
A eutanásia, perante a ética cristã, ela não é aceita. Ok? Por mais que a medicina use aquilo que é chamado e conhecido como ortotanásia, nós acreditamos que somente Deus pode tirar, somente Deus pode ali dar o último suspiro para a pessoa.